Imagine que existe uma raça de seres interdimensionais que, para sobreviver, precisam fazer uma única coisa: colher almas humanas. Bem-vindos ao Mundo Sem Guru, eu sou o Marcos Teixeira e hoje um vídeo com mais uma daquelas teorias malucaças de que existem entidades que fazem uma espécie de colheita de almas humanas. Bora dar uma olhada nisso. A verdade sombria por trás da colheita de almas humanas. E se tudo o que sentimos, medo, dor e sofrimento, fosse parte de um plano macabro? Uma força invisível pode estar manipulando a humanidade, alimentando-se de nossas emoções mais sombrias. Essa teoria perturbadora revela um mundo oculto onde nada é o que parece. Prepare-se para questionar sua realidade e enfrentar o inimaginável. Somos meros gados emocionais? Nossa, isso aqui é forte, hein? Gado emocional, né? Tá ali inocente, ali no pasto, apenas para servir de alimento. Manipulação invisível. Seres interdimensionais supostamente orquestram guerras, pandemias e tragédias para sugar nossa energia emocional. Então já dá para ver aqui que nessa teoria, essa raça de seres, ela prefere as emoções negativas, o medo, o pavor, aquela coisa sombria, porque isso gera essa energia que me parece, do ponto de vista deles, de alimento, ser mais apetitosa, ou ser mais energética, ou ser mais eficiente, né, nessa alimentação para sustentar essa tal vida interdimensional. Então eles provocariam todas essas hecatombes, né, essas tragédias no mundo, a violência, guerra, terremoto, tsunami, vulcão, enfim, toda a desgraça que acontece na Terra talvez fosse, ou supostamente, causada aqui por esta tal raça que vive da colheita de almas humanas. Alimento predileto, ó, acabei de falar, medo, raiva e tristeza seriam as emoções mais nutritivas. Pô, acabei de falar isso. Para essas entidades desconhecidas. Então, o medo, a raiva e a tristeza é tipo o filé mignon da energia para essas entidades aqui. E vamos dizer assim que, pelo menos atualmente, né, parece que essas três emoções aqui, o medo, a raiva e a tristeza, parece que é o que a gente tem mais no nosso cardápio de emoções do mundo, né? O mundo tá pesado. Então, para elas está sendo um banquete para essas entidades, porque elas têm muito o que colher de nossas almas. Quem são os arquitetos do nosso sofrimento? Então, arquitetos do nosso sofrimento por quê? Porque eles planejam todas essas coisas ruins para que gerem uma energia ruim que eles gostam, porque é gostoso, nutritivo para eles, tipo um chocolate ao leite. Então eles fariam, né, isso. E quem são esses tais arquitetos do nosso sofrimento? Seres das sombras, da luz que não podia ser, né? A teoria sugere que essas entidades habitam dimensões inacessíveis aos nossos sentidos, agindo nas entrelinhas da realidade. Tá, então é uma outra dimensão, aquela história de vibração, de frequência, então eles estão numa vibração X que a gente não enxerga, que a gente não acessa, mas eles conseguem de lá baixar a frequência deles provavelmente, ou subir, enfim, eu não sei se a gente está tão baixo ou mais alto que eles, né, acertar essa frequência para de lá eles virem para cá e conseguirem agir aqui, mas nós não acessamos o lado deles da dimensão. Influência ancestral. Algumas versões indicam que esses seres são adorações demoníacas ou forças cósmicas manipuladoras desde tempos antigos. Bom, primeiro, né? Que tempos antigos? Antigos em relação ao quê? Só a Terra, o universo, as galáxias, né? Enfim, o quão antigo é em relação a quê? E segundo, são entidades demoníacas, ou seja, a gente está falando então de uma questão espiritual, então por isso que eles sugam energia da nossa alma. Então seria uma entidade como se fossem espíritos ruins, né? Demoníacos, né? E demoníacos no sentido de serem sombrias, do mal, né? Da sombra, escuridão e tal, ou se são apenas forças cósmicas. Então
Eu também não sei, olhando aqui, o que é a diferença de uma força cósmica para uma entidade interdimensional. É porque uma é mais consciente do que a outra, uma tem consciência e a outra não tem, uma é só vampira, né? Um vampiro que só fica extraindo energia sem ter consciência ou qualquer coisa, e a outra tem consciência, é inteligente e arquiteta, né? Planeja esses eventos para poder ter uma colheita suculenta de almas. A origem sombria da teoria. Raízes gnósticas. Baseia-se na ideia de que o mundo material é uma prisão criada por seres inferiores para capturar almas humanas. Essa não só uma teoria, mas é um assunto que sempre aparece em livros, em algumas filosofias e tal, de que o planeta Terra, esse nosso querido planetinha azul, é uma prisão, ou seja, aqui é o inferno. Ou seja, se a gente está aqui é porque a gente aprontou, é porque a gente não é evoluído, ou não está evoluído o suficiente para estar num planeta melhor, numa dimensão melhor. Então isso é um planeta prisão. E essa prisão, então, seria controlada aí por essas entidades e tal. Então era meio um viveiro de almas para elas se alimentarem, né? É tipo, sei lá, um galinheiro, né? Nós somos ou o gado, né? Nós somos os bichinhos que eles criam e prendem aqui nesse cativeiro para depois se alimentar de suas almas. Ocultismo e ficção. Mistura crenças esotéricas e narrativas de obras de ficção, sugerindo conexões com realidades paralelas. Bom, quase todas as teorias, né, bebem na ficção científica, né, ou na ficção em geral, né, no storytelling, enfim, de contar uma história, de provocar os gatilhos humanos do medo e tal. Então, são histórias mirabolantes. Nessa teoria aqui, ela está falando que é uma mistura de obras de ficção, né? Aqui no caso não é ficção científica, mas de ficção misturada com crenças, né? Crenças esotéricas e tal, né? Herméticas, sugerindo conexões com realidades paralelas, que é uma coisa também que está quase sempre presente nas teorias que eu trago aqui, que é a coisa do portal, ser interdimensional, de outra dimensão, de multiverso, de, né, realidades paralelas. Então a gente vai percebendo, né, porque esse canal é novo e aliás, maratone os vídeos, tá? Super legal pra caramba pra você maratonar. Tem umas teorias muito loucas aqui no canal, tá? É um canal novo e falando nisso, se você gosta dos vídeos, se inscreva, tá? Se inscreva agora, dá uma pausadinha aí, se inscreve, dá um like, comenta aqui embaixo. Principalmente comenta aqui embaixo, porque eu quero saber a opinião de vocês sobre as coisas que eu trago aqui e compartilhe nos grupos. Se você gosta desse assunto, você faz parte de uns grupos bem malucos que eu sei, então compartilha lá, beleza? Vai ajudar o canal que está no comecinho a começar a chegar a mais pessoas. Então vamos lá. O jogo sinistro das emoções humanas. Energia vital roubada. Nossas emoções negativas seriam capturadas e consumidas como fonte de poder por essas entidades invisíveis. Então não seria só alimentação, né? Não é um alimento, não é um docinho, não é uma torta, as nossas emoções negativas. Aqui parece que abastece, né, a bateria de poder deles, né? E poder sombrio, porque ele é fruto das emoções negativas que eles sugam, que eles colhem aqui nesta prisão chamada Terra. Controle mental global. Religiões, governos e mídias seriam ferramentas usadas para amplificar o medo e a divisão humana. Aqui me parece que é a mesma teoria de sempre, de controle, de mídia controlada, cinema e mas mudou só o personagem que estaria oculto por trás, que geralmente é maçonaria, é Illuminati, é governo oculto, os Bilderberg e tal, né, Rockefeller, enfim, tem todas sempre essas entidades aí, essas figuras históricas que estão por trás
da maioria das teorias. Aqui está falando que as religiões, os governos e a mídia seriam ferramentas usadas para amplificar o medo e a divisão humana. Agora, elas seriam usadas por eles, por essa raça, por essas entidades, que até agora não apareceu o nome, mas se fosse uma dessas que eu falei, que é arroz de festa da teoria da conspiração, que é Illuminati, maçonaria, blá blá blá, acho que teria citado aqui. Mas existe o tal controle oculto, e aqui de alguma forma eles então influenciam a mente das pessoas que comandam as religiões, os governos e a grande mídia. Padrões assustadores na história humana. Violência incessante. Bom, aqui não dá para negar, né, que eu lembro até que eu vi uma vez um historiador falando, eu não vou me lembrar o número agora, mas assim, na história humana, sei lá, vamos supor que a gente estivesse falando aí de 10 mil anos, tá? Desses 10 mil anos de história humana, só, sei lá, vou chutar aqui, tá? Tipo, 30 anos, equivalente a 30 anos, não teve guerra, não teve conflito, não teve morte por algum tipo de interesse contrário. Então, de 10 mil anos, né, o momento que não teve esse tipo de evento é muito pequeno. Ou seja, a nossa natureza, né, o normal aqui no planeta Terra é violência, seja por que motivo for. Guerras e tragédias inexplicáveis sugerem manipulação por forças além da compreensão humana. Bom, guerra, que eu acabei de falar, tragédia, então, aí para ligar a tragédia aos humanos, claro que a gente sabe que várias tragédias poderiam ser evitadas, né? Como, sei lá, Brumadinho, né? Que estourou lá aquele reservatório, né? E desceu aquela lama, né? Morreram várias pessoas, né? Destruiu a vida de todo mundo, aquela cidadezinha e tal. Então isso sim, né? É uma violência, uma tragédia que foi causada por alguém que fez alguma coisa errada, que não fez o que tinha que fazer. Mas tragédias, como eu falei, hecatombes, terremotos, tsunamis, vulcões, blá blá. Então aqui está falando que não são meros efeitos colaterais do que a gente está fazendo com o clima. Aqui seria uma coisa controlada e provocada por essas entidades aí para colher as almas humanas mais gordinhas, mais suculentas. Evidências ou coincidências? Também é outro ponto que sempre aparece nas teorias, né? Tem evidência? Ah, tem, tem, não tem? Não tem. Ah, então pode ser uma coincidência. Mas para coincidência também às vezes não se encaixa, né? Então fica aquela coisa meio duvidosa. Presenças invisíveis. Pessoas relatam sensações de presenças sombrias em momentos de extremo sofrimento ou perto de tragédias. Bom, aí também já mistura a questão espiritual, né? A pessoa pode ser um médium e ver realmente entidades espirituais não muito bacanas, né, do lado negro da força, os obsessores e blá blá blá. Ou essas pessoas que nem de repente são médiuns, mas pelo momento ali hiper mega estressante ali dentro de uma situação muito ruim, de uma tragédia, de um acidente, acabam vendo essas entidades que colhem essa energia de nossas almas. Crenças universais. Diversas culturas mencionam entidades que se alimentam de energia humana, sugerindo um conhecimento ancestral compartilhado. Então aqui a gente tem, desde que você pegar histórias de vampirismo, né, do vampiro, do dentinho, de pegar o sangue barra energia, né, das pessoas, e essa energia vem de uma situação de medo, né, o vampiro ali mordendo o pescoço. E tem o vampirismo espiritual, a história das pessoas que sugam a energia, às vezes até mesmo sem perceber. E tem aquelas que sugam, ou mesmo o ambiente, né? Você entra e você sai vazio, né? Você sai pesado e tal, parece que, tiraram a sua bateria e você ficou zerado, sem nada de energia. Tem ambiente que é assim, tem pessoas que são assim, grupo de pessoas, locais, ou uma pessoa que toda vez que você encontra com ela, às vezes sem falar nada, você é sugado, né? Você se sente sugado. Então, imagine se existem entidades de uma outra dimensão, vibrando numa outra frequência, que o superpoder dela é exatamente sugar a sua energia.
E elas estão aí e você não consegue ver. Quer dizer, o pior dos cenários seria esse aí mesmo. Mas está dentro de várias aqui, como está falando, várias crenças, culturas, religiões e tal, falam desses seres, dessas entidades que são verdadeiros vampiros energéticos. O impacto de uma verdade aterrorizante. Impotência coletiva. Se verdadeira, a teoria nos reduziria a meros geradores de energia para seres superiores. É meio que o que acontece na Matrix, né, lá no primeiro, né, quando ele vem para o mundo real, sai da Matrix e você vê aquele monte de torres com umas cápsulas, com as pessoas ali, né, inconscientes, vivendo na Matrix, né, vivendo aquela realidade, achando que é a realidade última, mas elas estão naquele líquido, né, uma espécie de líquido amniótico, né, como se estivessem no útero lá, se alimentam, né? Mas se você olhar aquilo de longe, você percebe, a leitura daquilo as pessoas naquela história, no futuro e tal, que as máquinas dominam tudo, as pessoas, os seres humanos viraram meras pilhas, bateria. Eles funcionam como baterias para alimentar aquelas máquinas, né? As inteligências artificiais e tal, que viram que não precisam dos seres humanos para nada a mais do que energia, como se fosse a energia elétrica deles, né? Precisam do ser humano como uma pilha, como uma bateria. Então, né, se isso é verdade, como ele está falando aqui, esses seres enxergam a gente como baterias, como pilhas, como fontes de energia, né? Tipo, a energia deles a bateria deles está acabando, como se fosse um celular, o cara tem que procurar uma tomada, né, para pôr o carregador dele, e a tomada, no caso, é o ser humano. Despertar necessário. Bom, esse despertar necessário, né, revelaria a urgência de buscar proteção espiritual e emocional contra essas forças manipuladoras. Mas, para a gente poder buscar proteção, seja ela qual for, aqui no caso não é física, seria uma proteção espiritual, a gente precisa saber proteção contra o quê? Contra quem? Né? A gente precisa saber quem é o nosso inimigo para poder criar uma estratégia de defesa. Quem é o vilão da história. Né? Porque se ele atravessa a parede e porta, não adianta você fechar a porta, não adianta você construir um bunker que eles vão estar lá. Então precisava explicar aqui como se defender de alguém que você não sabe quem é, ou do que você não sabe o que é. Então acho que falta isso também nessa teoria aqui, além de várias coisas, como nos defender do invisível. Práticas de proteção, meditação, rituais espirituais e conexão com energias positivas podem criar barreiras contra influências sombrias. Bom, isso com certeza, e não só para essa raça. Sempre é bom criar uma barreira contra tudo que é negativo, mal, pesado, frequência baixa, vibe ruim. Então, sempre é legal você manter sua frequência para cima, vai te ajudar a criar esse campo de força aí contra coisas ruins. Agora, esta coisa ruim específica, eu não sei como ela é, se ela é mais forte que as outras, se ela é mais suscetível a um determinado tipo de ritual e tal. União e lucidez. Combater divisões sociais e cultivar emoções como amor e compaixão enfraqueceriam os planos dessas entidades. Com certeza, independente da teoria aqui, com certeza iria enfraquecer e tal, mas a gente sabe que é muito difícil, né? A gente ter uma sociedade menos, né, com menos abismo, né, social, né, entre todas as categorias aí. Então a gente vai ter divisão social, poder, a gente vai ter as emoções ruins dominando, infelizmente, né? Hoje, para mim, eu sinto o planeta realmente uma gosma negativa em cima, né? Pelo menos é a sensação que eu tenho, né? A busca pela verdade no abismo da realidade. Até rimou aqui. Profunda. Mesmo sem provas, a teoria nos desafia a questionar o propósito da vida e nossa conexão com o universo. Não sei, com prova ou sem prova, se ele questiona o propósito da vida, né? Não sei, porque cada um tem o seu propósito, ou cada um tenta pelo menos descobrir o seu propósito de vida, né? Então, você questionar porque você está sendo esvaziado energeticamente, não sei se uma coisa tem a ver com a outra. O seu papel no universo, beleza, questionar isso, legal. Ninguém quer falar, meu papel no universo, nessa encarnação, nessa existência, é ser uma pilha, né? É ser uma bateria, ninguém quer isso. Mistério sem fim. Talvez a verdade esteja além do alcance humano, mas explorá-la pode expandir nossa compreensão da existência. A verdade geralmente está fora do alcance físico, né? A gente, como eu sempre brinco aqui no
Eu botei esse slogan, né, no canal, né, a verdade não está lá fora, que é exatamente o contrário do arquivo X lá, né, a verdade está lá fora. Ela não está lá fora, ela está aqui dentro, ela está dentro de você e isso que é saudável e ter a necessidade de questionar tudo. Acho que tem que questionar, seja o que for, tem que questionar, né? E isso também é uma arma de defesa, né? Para você não ficar completamente numa névoa de ilusão, né? Num torpor e tal. Então, questionar sempre é saudável. Fazer tudo para não dar esse docinho para eles, né? Deixar eles com fome. Começar uma dieta, né? Deixar eles de dieta e não sugarem pelo menos tanta energia das pessoas, do planeta. E aqui, só para dar aquela fechada, tá? Sempre deixo uma perguntinha tal, para vocês comentarem aqui embaixo. Será que suas emoções mais íntimas estão sendo monitoradas e coletadas por algo além da sua compreensão? As emoções eu não sei, no meu caso, vou pensar também. Agora, imagem, dados e todo o resto, sim, está sendo coletado o tempo inteiro aqui, né, na nossa querida internet, a rede mundial de computadores, né, qualquer rede, qualquer acesso que você faça, você está permitindo, de alguma forma, não existe nada de graça. Ah, se você faz, você usa esse serviço aqui nesse site de graça. Não é de graça, a gente sabe disso, né, porque você está dando os seus dados, né, em troca e tal, que hoje eles falam, né, que os dados são o novo petróleo, né? Então os dados valem muito dinheiro e valem muito para você, para sua integridade e tal. Mas hoje é muito difícil a gente não fornecer dados. Agora, emoção ainda, assim, do ponto do ser humano, de tecnologia, eu não conheço alguma máquina, alguma inteligência artificial, algo que colete as nossas emoções, tá? De uma maneira explícita, assim. Agora, se a teoria é verdade, se existe, né, algo além da compreensão que coleta as suas emoções íntimas, seria horrível, né? Porque essa energia, essas emoções são registros do que você viveu. Então você está completamente nu, energeticamente, né, para essas entidades. Então fica aí uma reflexão também. Então, se você não se inscreveu, se inscreva no canal. Eu vou trazer cada vez mais vídeos aqui, cada vez teorias mais malucas que eu quero que vocês comentem, porque é pra gente analisar, se assustar, se divertir. É para isso que esse canal tá aqui. Então, até o próximo vídeo.